Olá pessoal, sou o professor Jairo e nós estamos dando início ao módulo 4. O módulo 4 ele vai trabalhar a análise das demonstrações financeiras, ou seja, nós vamos trabalhar o balanço patrimonial e o balanço de resultados, tendo em vista usar os instrumentos de análise vertical e horizontal. Então o que significa análise vertical? A análise vertical vai nos dar um percentual de participação relativa de cada item que compõe o balanço patrimonial e o de resultado em nível percentual. Por que isso, gente? Porque em termos de número absoluto, o número em si, como é que nós sabemos e podemos averiguar se houve crescimento do ativo, do passivo, se o lucro foi maior de um ano para outro? Só olhando números não é suficiente, porque são números diferentes. Nós precisamos de um denominador comum que chama-se percentual. Então essa análise percentual ela é obtida através de um coeficiente que vai determinar então a situação de cada balanço. A análise vertical é considerada também conhecida como análise de estrutura. Tanto você examinar um balanço principalmente o patrimonial de baixo para cima ou de cima para baixo, você vai identificar a porcentagem de participação de cada conta e dos resultados. Então isso é uma análise importante, porque a gente teria que ter 2 ou 3 períodos para fazer essa análise, para ver de fato qual é a tendência que está acontecendo na empresa. Se está vendo crescimento do lucro, se o ativo ou o passivo estão aumentando ou diminuindo. Então aqui, como é que se realiza essa análise percentual? A gente pegaria qualquer uma das contas aqui do balanço patrimonial e dividiria pelo total do ativo, multiplicaria por 100. E no DRE, o valor, a gente pegaria o valor da conta específica e dividiria pelo valor da receita líquida, multiplicado por 100. Vamos ver na prática como isso funciona. Observem aqui esse balanço patrimonial. Então nós temos aqui análise vertical desse ano, análise vertical desse outro. Então, examinando aqui ao final, no total do ativo ele representa 100%. Se eu quiser saber a conta de disponibilidades, o que seria disponibilidades? Seria caixa e bancos. Por exemplo, nós temos aqui 93, aqui, vamos dizer reais, não importa quantos zeros tenhamos à esquerda, aqui 93 e aqui nós temos o valor de 2018, que é o total. Então, no momento que a gente divide 93 por esse total, a gente terá a participação percentual de cada elemento. Por exemplo, o circulante, o total do circulante, que inclui as contas disponibilidade, contas a receber, estoque e outros, o total dessa conta é 1.232. Então, nós teríamos que dividir pelo total do ativo, que é 2018. Então, o ativo circulante representa 61% do total do ativo, ou seja, do ativo total. E aqui, vamos passar para esse outro ano, vamos ver que, na verdade, aqui nós temos outro valor. Então, o ativo total desse ano foi 2018, esse ano foi 1.549. Então, representa 100% novamente. Só que o circulante, que é a soma desses itens, deu 1.107, representa 71% em relação a esses 100. Então, o que a gente observou? Que aumentou percentualmente, teve um acréscimo do ativo circulante de um ano para outro. Então, aqui era 61%, passou para 71%. Então, mais de 10% de acréscimo do circulante. Qual é a conta que mais cresceu? Vejam aqui, foi a conta estoque. Nós tínhamos 34,7% de estoque no ativo vertical e esse estoque passou do outro ano para 51,6%. Então houve um acréscimo muito grande no item estoques. Eu estou falando do ativo circulante. Se a gente examinar o passivo circulante, que está aqui desse lado, é o mesmo processo. Então nós vamos pegar cada conta e dividir pelo total agora do passivo, porque trata-se da conta passivo. Então aqui nós temos os mesmos valores, porque um balanço ele sempre vai fechar ativo e passivo, fecham da mesma maneira.
Eles se zeram, são o mesmo valor. Então nós temos aqui, é uma equivalência, digo. Então nós temos aqui, o que aconteceu? O nosso passivo circulante de 45,4% passou para 52%, mesmo tendo diminuído o valor absoluto. Por isso que eu digo, o valor absoluto ele não é representativo. O que importa é a análise percentual. Mas por que aumentou esse passivo circulante? Significa, na verdade, em última instância, que, por exemplo, as contas empréstimos aumentaram de 3% para 9%, fornecedores de 29% para mais de 30%, né? Aqui outros também subiu, enfim, a gente passa a ter uma análise da situação. Aqui o realizável também se examina e examina os outros investimentos de longo prazo. Mas a importância que eu estou dando refere-se ao ativo e passivo circulante. Então, o momento que aumenta aqui o passivo circulante, quer dizer, significa que aumenta o nosso endividamento com terceiros em relação a essas contas. Nós temos mais dívidas no curto prazo, dentro de um ano para pagar, aqui de um ano para outro. E examinando o lado do ativo, houve um acréscimo que eu falei em torno de 10%. Significa o quê? Que aumentou o nível de estoques, principalmente, foi a conta que mais aumentou, as outras diminuíram, né? Mas então se investiu muito em estoques. Então essa é a importância da análise vertical. E análise horizontal, o que significa? Análise horizontal, você passa, compara cada elemento do ano base com o ano imediatamente anterior para medir qual foi o crescimento e evolução patrimonial. Então, tanto no balanço patrimonial, no DRE, a base também é 100%. Então, como se calcula, quais são os procedimentos para se determinar a análise horizontal? Então, análise horizontal é analisar o seu objetivo, os valores das demonstrações financeiras cresceram e diminuíram em comparação com as informações dos anos anteriores. Essa é uma análise. O outro, verificar a situação patrimonial do balanço patrimonial e seu desempenho pelo DRE. Então aqui nós temos um exemplo em que a gente pode ver, tomando por base esse ano 2010, que é 100%, então a recebimento de vendas era 8.105, passou no outro ano para 9.894. Então aqui mediu 122%, quer dizer, houve um acréscimo desse ano para esse de 22,7%, de 100% passou para 122%, aqui houve um acréscimo de 119%, e no outro ano, acompanhe aqui, no terceiro ano, o que aconteceu? Esse acréscimo subiu mais de 9.894 em valores, passou para R$ 12.310, um acréscimo de 151%. Então, foi paulatinamente tendo um acréscimo. E isso em relação à receita de vendas, aqui em relação ao lucro bruto, que era 2.510, passou para 2.990, 19% de acréscimo sobre o ano base, e aqui 3.980, então subiu 158%, subiu além desse acréscimo mais um percentual, totalizando 158,57%. Então vejo, esse é um exemplo que a gente pode perceber a importância na análise horizontal para a determinação do ano base e o ano inicial. Então aqui nós temos os dois instrumentos juntos, análise horizontal e vertical, que a gente pode confrontar. A análise vertical, aqui é 100%, a gente vê a participação de cada conta, e a análise horizontal a gente vê de um ano para outro, nesse sentido, se houve crescimento, em que nível ou não. Então, com isso, o gestor financeiro, os gestores podem ter uma visão do que aconteceu com a situação patrimonial e no DRE também. Aqui eu estou me referindo só nesse modelo como o balanço patrimonial, mas vocês terão acesso às demais informações e poderão analisar depois a parte do DRE.
Bem, tendo em vista essas análises, nós vamos passar agora a instrumentalizar os índices que determinam a liquidez, a dinâmica e a rentabilidade dos balanços. Então, aqui nós vamos trabalhar com indicadores. Então, vejam assim, quais são os principais indicadores financeiros? Liquidez, atividade, lucratividade e endividamento. Então, os indicadores que nos mostram sinalização de risco envolvem os índices de liquidez, endividamento e atividade. E a sinalização de retorno, que está ligada ao DRE, é de lucratividade. Então, vamos conhecer os índices que correspondem à questão de liquidez. Então, o primeiro índice chama-se liquidez corrente. O que vem a ser? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, significa o quê? Vamos examinar aqui. Que, por exemplo, aqui o ativo está maior que o passivo. Examinando só nesse período 1, o que nós podemos dizer? Que aqui é uma situação positiva. Por quê? Nós temos mais a receber do que de dívidas. Aqui, já no período 2, o que a gente observa? Nós temos ainda uma situação também em que há uma situação de ativo maior que o passivo, exemplificado pelos índices. Aqui nós temos 1,61, fruto daquela divisão que vocês viram anteriormente, e aqui o índice de 1. Então, na verdade, nós temos esse R$1 paga um que deve e ainda sobra 0,61 centavos. Uma situação, a gente pode ver pelo desenho, amplamente favorável. Nós temos mais em disponibilidades na empresa do que nós devemos. E aqui também só numa proporção menor, que nós temos 1,46 no ativo circulante e aqui 1 no que devemos. Então, com esse 1 nós pagamos 1 que devemos e ainda sobra 0,46. Então, como diz aqui, nós temos uma folga de 46% aqui, e no outro ano 61% nos períodos 1 e 2. Então, uma situação super positiva. Aí nós temos um outro modelo de liquidez. Essa liquidez a gente chamaria, é uma liquidez hard. O que significa? Mais complexa, que é o ativo circulante, só que do ativo circulante nós vamos retirar o que tem de estoque e dividir pelo passivo. Se a liquidez seca for igual ou maior que 1, pode-se se determinar que a empresa não depende de vendas de estoque para saldar seus compromissos. Quer dizer, se ficar igual a 1, acima de 1, é uma situação muito positiva. Do contrário, a empresa depende dos estoques. Bem, pessoal, se a gente verificar em relação à liquidez seca, nós podemos observar nesse slide, vejam o seguinte, que nós temos um passivo maior do que o ativo. O que significa? Aqui, do total desse ativo circulante, foi extraído o estoque, foi retirado o estoque para efeitos de cálculo. Significa que sem o estoque a empresa não consegue pagar todos os seus compromissos. Ficou um índice menor que 1. Do outro ano, o que a gente percebe? No período 2, nós podemos verificar que há uma necessidade ainda maior de capital de giro. Por quê? No momento que nós retiramos o estoque para efeitos de cálculo, ficou um estoque, um ativo circulante muito menor do que o passivo. Quer dizer, nós temos menos capacidade financeira de honrar nossos compromissos com o terceiro. Temos menos dinheiro para cumprir nossas obrigações, daria um índice menor que 1. Nessa linha, pessoal, nós chegamos agora a um dos índices fundamentais de um processo de análise de uma empresa, que chama-se o endividamento. O que vem a ser o endividamento? O endividamento na verdade, o ativo total, relembrando, é tudo aquilo que nós temos na empresa, o total de tudo que nós temos, dividido na parte de cima pelo capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? É o passivo circulante, que vem a ser fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, financiamentos, no curto prazo, dentro de um ano, e mais o longo prazo, que vem a ser capital de terceiros totais, multiplicado por 100. Então, quanto maior for
esse índice, como esse encontrado aqui, 37,40, demonstra que de tudo que a empresa tem, que é o ativo total, ela tem uma dívida de terceiros de 37%, 37,40%. Se isso chegar a 60%, 70%, é uma situação preocupante. Então, é um indicador importante para a gente verificar a saúde financeira da empresa. Qual é a relação de endividamento da empresa para com terceiros de curto e longo prazo. Dando continuidade aos índices, pessoal, então como nós havíamos referendado, a gente tem que destacar um outro indicador que é de extrema importância. Chama-se rotação de estoque e faz parte dos índices de atividade que são analisados em termos de dias. Então esse primeiro, aqui rotação de estoques, ele envolve o custo dos produtos vendidos para a indústria ou o custo da mercadoria vendida para o comércio dividido pelo nível de estoques da empresa. Então aqui nós tivemos 7,2. O que significa esse índice? No ano nós temos 12 meses, então o giro desse estoque foi 7,2, quer dizer, chegou próximo a 12 meses. Então ele é um pouco mais de 30 dias. Se a gente examinar essa verificação, a gente pode determinar pelo seguinte. Como é que a gente determina agora os dias? Observe, nós pegamos 360, que é o número de dias comerciais do ano, e dividimos por esse índice encontrado no slide anterior. Isso nos dá 50 dias. Quer dizer, quanto mais alto for esse índice, menos o estoque ficará em casa. Então esse dado é importante para a gente não ter mercadoria superestocada que não gira e que determina, na verdade, dificuldade de capital de giro e a empresa tem que recorrer a ajustes no seu planejamento financeiro. Continuando, nós temos o prazo médio de pagamento. Esse prazo médio de pagamentos é importante porque comparado com o prazo médio de recebimento com o de pagamento, digo. Então nós vamos examinar o primeiro de recebimento. Qual é o giro em dias para os clientes nos pagarem? Então nós temos duplicados a receber que vem do ativo circulante dividido pelas vendas do ano que está na receita bruta do DRE dividido por 360. Isso nos deu praticamente 59 dias que nós levamos em média para receber de clientes. Vamos comparar agora esse indicador de 59 dias com o prazo médio que nós pagamos a fornecedores. Então qual é a fórmula ali? Duplicados a pagar os fornecedores dividido por compras anuais dividido por 360. Aqui no caso nos deu 75 dias. O que significa? Nós recebemos em média em 59 dias e vamos pagar em 75. Então nos sobram vários dias para que se determine folga de capital de giro. Então que esse dinheiro, se são grandes valores, podem ser aplicados em bancos, em aplicações financeiras e a gente se resguardar com esse dinheiro para pagar nossas dívidas. Então vejam que isso indica uma situação positiva. Muitas vezes o que ocorre na maioria das empresas é o contrário. Nós temos que pagar antes, recebemos e a empresa enfrenta problemas onde vai conseguir se capitalizar, ter dinheiro antes. Então ela tem que trocar recebíveis, títulos, enfim, para poder antecipar recebimentos. Mas dando continuidades, nós temos ainda, por final, os índices de rentabilidade, que são auferidos exatamente sob a análise do DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Nós temos 3 índices, lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. O que é o lucro bruto? Então, é o lucro bruto do DRE, do demonstrativo, dividido pela receita de vendas. Então vejam que esse índice sempre será o maior índice entre os lucros, é o primeiro lucro, aqui deu 32. O que vem a ser a margem de lucro bruto? Está aqui a fórmula que nós escrevemos. Então esse indicador fornece a indicação mais direta de quanto a empresa está a ganhar como resultado imediato de sua atividade. Então tendo em vista a receita, como é que se obtém o lucro bruto? É a receita de vendas do ano, menos o custo de mercadoria vendida, nós chegamos ao lucro bruto. Então o lucro bruto é o primeiro lucro, é uma relação direta do lucro inicial da empresa. Depois nós vamos para o lucro operacional. O lucro operacional reflete, na verdade, o resultado operacional dividido pela receita de vendas. Veja,
o percentual diminuiu. Então agora já não temos 37%, temos 13%, porque nós abatemos as despesas operacionais. O que isso significa? Qual é o conceito? Então, esse índice mede o percentual de lucro que a empresa conseguiu obter em suas operações depois de descontar todas as despesas, exceto imposto de renda e despesas não operacionais. Então, é um indicador, a lucratividade da empresa vai baixar. Nós temos, por fim, a margem de lucro líquido, que vem a ser o lucro efetivo da empresa. Então, margem de lucro líquido, desculpem, significa o lucro disponível aos acionistas dividido pela receita de vendas. Então, chega a índices até menores que isso. Aqui nós estamos falando de acionistas, porque um exemplo é de um demonstrativo de uma SA. Agora, numa empresa menor, a gente teria lucro disponível, mas sem ser acionistas. Então, aqui qual é o conceito? Por esse lucro líquido, entende-se o lucro após a declaração de todas as despesas, incluindo o imposto de renda, que eu não citei nesse momento.